Olá, escritor! Bem-vindo à quarta semana do escritor, nosso evento 100% online e gratuito voltado única e exclusivamente a discutir as tendências e possibilidades do mercado editorial. Se você não assistiu ao nosso vídeo anterior, não deixa de fazer isso, eu vou deixar linkado aqui na descrição, porque é importante acompanhar todo o conteúdo. Não deixa também de se inscrever no nosso webinário amanhã às 8 horas, também vai estar linkado aqui na descrição. Certamente você já ouviu falar em Amazon KDP e em Wattpad. É possível, inclusive, que você já tenha publicado um e-book pelo sistema de autopublicação da gigante Amazon, ou um livro, um original ou trechos dele no Wattpad. O fato é que a gente está vivendo uma nova era do mercado editorial, com novas possibilidades de publicação e distribuição do conhecimento. E é natural que essas novidades gerem também muitas dúvidas e inseguranças nos autores e nos envolvidos. Com certeza você deve já ter se perguntado quais as vantagens e desvantagens de publicar na Amazon, se é melhor publicar a sua história em e-book ou em livro impresso, ou se perguntado, será que se eu publicar a minha história na Amazon, alguma editora vai querer publicá-lo impressa depois disso? Muito provavelmente você já se viu às voltas com alguma dessas questões. E é por isso que essa segunda aula da Semana do Escritor vai ser dedicada a sanar essas dúvidas e falar um pouco sobre essas novas possibilidades, essas novas plataformas e quais as suas vantagens e desvantagens. Eu resolvi fazer esse vídeo sob a forma de 3 perguntas frequentes que eu recebo sobre esses assuntos. Então vamos lá. Pergunta número 1 é: vale a pena a experiência de publicar na Amazon KDP? Eu já publiquei por lá e não vendi livro nenhum. O que será que eu estou fazendo de errado? Bom, então vamos por partes. Como tudo nessa vida, não existe resposta absoluta também para essa pergunta se vale a pena ou não publicar na Amazon KDP. Você pode se perguntar, vale a pena casar? Bom, se você encontrar uma pessoa que ama, se você estiver disposto a aceitar as imperfeições de uma vida a dois, a abrir mão de certas coisas, a investir seu tempo e energia nesse projeto, provavelmente você vai chegar à conclusão de que sim, de que vale a pena. Mas não é uma resposta absoluta e inconteste. Tem gente que opta, por exemplo, por não casar. Então eu vou te responder que depende do que você quer e do que você está disposto a fazer por isso. Se você curte a ideia de ser um autor empreendedor, de gerar receitas com as suas histórias, se tem alguma vocação para divulgar o seu trabalho na internet, em redes sociais, em grupos de escritores, então definitivamente a Amazon KDP vale a pena para você. Se uma editora tradicional, por exemplo, que vai imprimir e distribuir os seus livros, vai te pagar 10% de royalties, que é o padrão do mercado, uma vez que essa editora está investindo, está apostando em você, gastando com revisão, com preparação de texto, com design de miolo e capa, com impressão, com logística de distribuição, e ela vai ter um custo consideravelmente alto por isso, podendo te repassar apenas 10% do royalties, a Amazon vai te pagar 75% sobre o preço de capa do livro. Sob esse aspecto, portanto, é uma enorme vantagem, certo? Se o seu livro custar R$20, por exemplo, na Amazon KDP, e você vender 50 exemplares dele, você vai ganhar uma receita de R$750. Enquanto que se publicar para uma editora tradicional e o seu livro, vamos supor que seja um pouco mais caro, porque em geral a cópia física costuma ser mais cara que a cópia digital, você vai ganhar vendendo esses mesmos 50 livros R$150, né? 3 vezes 50. 3, que é o equivalente a 10%, vezes 50, você vai ganhar R$150. É uma diferença e tanto. Na primeira opção você ganharia 750, na segunda opção 150. Mas aí entra a segunda parte da pergunta. Você pode me dizer, Flávia, mas eu já fiz a experiência de publicar na Amazon e nunca consegui sequer vender uma cópia do meu livro. Será então que no final das contas é porque eu não tenho o apoio de uma editora por trás? Né? Como é que eu vou fazer para o meu livro se destacar no mar de uma infinidade de livros publicados diariamente por pessoas de todo o Brasil ou às vezes no mundo inteiro? Eu vou te responder que esse é o desafio de qualquer publicação, não só da Amazon. Com a única diferença de que se você for publicar o seu livro em formato físico através de uma editora tradicional ou prestadora de serviço, provavelmente você vai fazer uma noite de lançamento que vai, digamos que, obrigar alguns amigos e familiares a irem lá te prestigiar.
Mas seja na publicação digital, seja na impressão paga, se você não se mobilizar para divulgar o seu livro, simplesmente ele não vai vender. E não se iluda de achar que se você publicar por uma editora tradicional, em formato físico, ela vai fazer isso para você. Não vai. Editoras investem em autores que têm públicos formados ou que se mostram proativos para formar sua base de leitores. Por isso, vai o recado e o conselho que pode soar amargo para muita gente. Só publique, seja pela Amazon ou impresso por uma editora, se você estiver disposto a botar a mão na massa para divulgar os seus livros. No nosso webinário de amanhã, a gente vai ter uma introdução ao marketing digital e vai falar um pouco de como você, escritor, pode fazer para divulgar os seus livros digitais ou impressos usando essa ferramenta. Uma coisa eu te digo já aqui, o futuro do livro está nisso. Na verdade, esse já é o presente. E além disso, na segunda-feira que vem, nós vamos abrir vagas para o Escritor Profissional 2.0, que é o nosso treinamento completo sobre como publicar e projetar seus livros no mercado. Esse treinamento só abre vaga 2 vezes por ano e além de acesso ilimitado a uma plataforma de aulas sobre o funcionamento do mercado editorial, explicando a dinâmica de como funcionam as editoras, a cadeia do livro, as vantagens e desvantagens de cada modelo, como se posicionar no mercado, como fazer networking, a possibilidade inclusive de fazer networking comigo, com a minha equipe, com outros escritores. Você ainda vai ter o nosso acompanhamento em aulas ao vivo, na qual a gente vai poder te dar um retorno diretamente sobre o seu projeto, o projeto de original que você pretende apresentar para as editoras amanhã. Nesse treinamento, você também vai ter um módulo inteiro sobre marketing digital, que é esse assunto tão importante que eu estou mencionando aqui, no qual vai aprender de forma muito didática e objetiva, porque de fato são muitas ferramentas e nem todo mundo está familiarizado com elas, como divulgar os seus livros e formar uma base cada vez maior de leitores. Então, se você tem interesse, fica atento aos nossos e-mails na segunda e se não está inscrito na nossa newsletter, não deixa de se inscrever, também o link está aqui na descrição. Mas voltando ao nosso assunto aqui, vamos à pergunta número 2. Vale a pena publicar a minha história no Wattpad? O que eu ganho com isso? Quais são as vantagens e desvantagens? Bom, o Wattpad é uma plataforma incrível para formar público leitor, que é, como eu tenho insistido aqui repetidamente, o maior ativo de um escritor. Além disso, ele é uma ferramenta incrível para você obter feedback constante e quase que imediato acerca do seu texto. Por outro lado, é uma plataforma que exige muito a sua presença. Se você não curte muito a ideia de todos os dias abrir o seu perfil, de responder e interagir com seus leitores, definitivamente o Wattpad pode não ser a melhor experiência do mundo para você. Por outro lado, ela pode ser um recurso muito útil também para aqueles escritores que, digamos assim, não são os mais disciplinados do mundo, que têm dificuldade de criar uma rotina para sua escrita. Por quê? Porque se você postar um capítulo de um livro e as pessoas começarem a gostar, elas vão te infernizar para você continuar postando. Você não vai querer perder os seus leitores e vai se sentir obrigado a produzir e postar constantemente lá. Outro ponto que você deve levar em consideração na hora de decidir se vai ou não experimentar essa plataforma é que ela exige bastante maturidade para lidar com críticas. Afinal, a internet é um ambiente livre e todo tipo de pessoa, com todo tipo de bagagem, de abordagem, de opinião, pode se manifestar, de forma que muitas vezes você vai ouvir críticas que não são feitas da melhor forma possível, e isso para usar um eufemismo. E por fim, vamos à pergunta número 3, que talvez seja a que eu mais recebo aqui pelo Carreira Literária. Flávia, será que se eu publicar a minha história na Amazon ou no Wattpad, alguma editora vai querer publicá-lo impressa depois? Esse é o receio de muitos autores e que, inclusive, os leva muitas vezes a não publicar nessas plataformas. Mas se eu posso te dar um conselho sobre isso perca esse medo já. Claro que existem editoras que exigem exclusividade na publicação, mas essa é uma posição conservadora e cada vez mais incomum por parte das editoras, porque ao contrário do que se pensava inicialmente, quando essas plataformas surgiram,
a publicação nelas não canibaliza as vendas físicas, mas ao contrário, tende a alimentá-la, simplesmente porque o seu livro está sendo mais exposto, muitas vezes gratuitamente. E assim as pessoas já ouviram aquele nome em algum lugar, leitores já resenharam, já comentaram em blogs, em plataformas como o Scoob, etc. E o público que prefere ler impresso vai sempre existir, de modo que acabam comprando o livro físico, já que ouviram falar tanto sobre ele, coisa que eles não fariam numa outra situação em que o livro não tinha aparecido em lugar nenhum, em ocorrências no Google e nessas plataformas que eu estou mencionando. Certa vez o escritor, que é um grande best-seller, Neil Gaiman, fez um depoimento que fez muitas editoras repensarem essa lógica de que a publicação digital prejudica a publicação física. Perguntaram para ele se ele não se incomodava de ver o livro dele pirateado, como aconteceu. E surpreendentemente ele disse que não se incomodava, muito pelo contrário, porque se o livro dele circulasse livremente entre milhares de pessoas, que era o que acabava acontecendo, milhares de pessoas saberiam quem ele era e saberiam sobre os livros que ele escreve. E dessas milhares, certamente um número considerável ia preferir comprar o livro físico ao invés de lê-lo numa cópia pirateada, sem conforto nenhum e sem prestigiar o autor. De modo que, no final das contas, o fato do livro estar disponível gratuitamente ajudava muito mais do que atrapalhava. E você já tinha pensado nesse ponto, sobre essa perspectiva? Bom, escritor, hoje eu fico por aqui. Espero que eu tenha te ajudado respondendo ou tentando responder alguma dessas perguntas que sempre fazem por aqui. Não deixa de contribuir com a discussão deixando seu comentário e não deixa também de acompanhar a gente no webinário que vai acontecer amanhã às 8 horas. Tá muito bacana, de certa maneira ele é o desdobramento dessa discussão. Eu vou te dar uma introdução sobre o marketing digital e como você pode usar essa ferramenta tão potente para se inserir no mercado editorial. O link está aqui embaixo na descrição. Eu vejo você lá. Um beijo e até a próxima!